Então, eu sou jornalista, sou apresentadora do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Atualmente eu apresento o Vivo ao Esporte, lá no Band Esportes, e também o jornal Band Esportes News, diariamente. Falo de saúde, de bem-estar, de prática esportiva e dou notícias do que está acontecendo no mundo esportivo. Então, essa é a minha atual função, a qual eu já venho trabalhando há quase 20 anos. Há quase não, já completei 20 anos. Ah, meu Deus, vou entregar a idade. Melhor deixar pra lá. Ela tem... Melhor deixar pra lá. 23, porque ela começou muito nova. Comecei aos 3, aquelas histórias assim, né? Ela tinha um talento pra TV Exato. desde bebê, né? É bem isso. Como é que foi esse começo? Você formou jornalista? Então, eu comecei em Goiânia, eu sou de Goiânia, Goiás, e eu sempre gostei muito de televisão. Meus pais contam que desde pequenininho eu falava, quando eu crescer eu vou trabalhar na televisão, vou morar no Rio de Janeiro. Enfim, e aí quando eu fui fazer faculdade, eu acabei escolhendo pelo curso de Direito. Então, me formei no curso de Direito, depois fiz 2 pós em Civil e Processo Civil. Comecei a imaginar uma carreira jurídica, já pensava em estudar para ser juíza federal, mas estava latente aquela questão da comunicação ali na veia mesmo. Eu digo que no dia da formatura foi um divisor de águas. Me escolheram para ser oradora da turma. Imagina, éramos 400 formandos e eu fui a oradora. Então, ali os professores, nossa, você fala muito bem, não sei o quê. E eu falei, poxa vida, né? Por que eu não vou estudar jornalismo? Eu já trabalhava com televisão lá em Goiás. Já apresentava. Com televisão e fazendo a faculdade de Direito. Exatamente, já fazia programa de televisão, já apresentava. Mas eu sentia a carreira de comunicação um tanto quanto insegura. E a carreira dentro do mundo jurídico me passava mais segurança. Então, por isso que eu acabei falando assim, não, eu vou curtir esse momento aqui de televisão, mas eu quero algo seguro para minha vida. Aquela imagem do advogado. Exato, da pessoa que passa no concurso público, né? Então, vou seguir por esse caminho aqui. E aí, né, acabou que eu fui para o Rio de Janeiro, depois de participar do concurso Musa do Brasileirão no Caldeirão do Hulk. Eu era torcedora do Goiás, eu sou torcedora. Eu era porque hoje eu não consigo ir ao estádio, enfim, a vida mudou completamente. Mas quando eu morava em Goiás, eu vivia lá no Serra Dourada. E quando eu fui representar o Goiás, eu tive uma proporção muito grande de mídia, né? Você aparece ali num programa na Rede Globo e tal. E eu falei, bom, acho que tá aí a oportunidade de ir embora pro Rio de Janeiro e tentar o que eu quero. Só que eu também já tinha feito teatro, né? Fiz teatro há algum tempo em Goiânia. Então, me matriculei na CAL, lá no Rio de Janeiro, que é uma escola de atores, e na faculdade de jornalismo. O bacana disso é que com 6 meses eu falei, eu não sou atriz, eu não vou ser atriz, esse mundo não me pertence, eu vou me dar muito mal nessa área. Mas era pra melhorar a skill de comunicação, assim? Não, ou na não? verdade era pensando numa carreira? Era dúvida mesmo, de assim, eu sabia que eu tinha algo relacionado pra TV, mas não sabia qual o caminho certo. Ah, será que eu vou ser atriz? Será que eu vou ser uma apresentadora, né? E aí, nessa, eu falei, não, meu caminho é o jornalismo. E eu fiz em 2 anos e meio o curso na Estácio, lá no Rio. 6 meses antes de terminar o curso, o Esporte Interativo me convidou para ser apresentadora de um programa de lutas. Eu não entendia absolutamente nada de luta, nada. E aí eu lembro que eu tinha um empresário na época, ele falou assim, nossa, mas o que você vai falar lá se você não entende nada? Eu falei, não sei, eu vou estudar, eu vou descobrir, eu vou aprender, né? Eu vou dar um jeito. Mas você gostava de esporte no geral? Gostava, sempre gostei, sempre pratiquei esporte. E esse convite surgiu por eu ter feito um ensaio praticando luta, mas foi uma ideia do fotógrafo. O fotógrafo falou, vamos fazer um ensaio de luta? Eu falei, cara, eu não entendo nada, vamos embora. E nós fizemos, esse ensaio teve uma grande repercussão, e o Esporte Interativo falou, opa, a gente precisa de uma apresentadora, ela pratica, ela entende, só que eles não sabiam, que eu nem praticava e nem entendia. Você não precisa contar também, né? Mas era essa a real. Tanto que eu cometi algumas gafes no começo. Eu casei lutas que não existiam. E o fulano e o ciclano, tipo, era um peso, o outro era outro peso, não tinha nada a ver. E aí aconteceu, enfim. Mas tudo serve de aprendizado, de experiência. E fiquei um bom tempo lá no Esporte Interativo, foi muito bacana. Sempre voltada para a luta, e isso acabou me fazendo uma expert no assunto, então eu comecei a estudar muito o assunto, conviver naquele meio ali. Depois, na sequência, eu fui chamada para ser rainha de bateria no Rio de Janeiro, fui rainha de bateria e, por coincidência, no camarote tinha um diretor da Veja Rio. E aí, quando eu subi, ele falou, olha, você é jornalista? Eu falei, sou. Ele falou, a gente precisa de alguém para escrever e tal, você topa? Eu falei, topo. Passa segunda-feira lá na Veja, vamos conversar. Comecei a escrever, comecei a cobrir luta para a Veja também. Então, tudo isso foi uma bagagem bacana para me trazer ainda mais para o esporte, porque lá em Goiás eu até comentava alguma coisa, eu palpitava ali nos jogos do Goianão e tal, mas tem uma tendência, né? Eu sou torcedora do Goiás, então, de certa forma, eu ficava mais ali acompanhando os jogos do Goiás.
Então foi isso que aconteceu. Depois vim para São Paulo, para a Rede TV. E aí na Rede TV eu já fiz jornalismo, apresentava 90 Segundos, apresentava o... Ai, agora até me fugiu o nome do programa, mas era com Silvio Luiz, com o Ceará, que era de futebol. E fiz luta lá também. E depois veio o convite da Band, na qual eu já vou completar 5 anos que eu tô lá. Então é isso, a carreira de comunicadora, quando eu digo 20 anos, é que eu comecei, na verdade, aos 17. Eu tô com 37 anos agora. E aos 17 eu comecei, né?